A juiz esclarece. Vamos continuar hoje no tema do rapto internacional, mas desta vez já vimos na anterior sessão, portanto, como intervir através da autoridade central, portanto, pedir ajuda da autoridade central para obter o regresso imediato de uma criança que foi transferida ou retida ilicitamente noutro Estado contratante ao abrigo das convenções que eu identifiquei nessa sessão e que vou voltar a mencionar, que são a Convenção da Haia, portanto, dos aspectos civis do rapto internacional e o Regulamento 2201/2003, o Bruxelas 2 bis, como é conhecido, e vamos ver nesta sessão qual é a alternativa à atuação da autoridade central. Portanto, qualquer progenitor que resida no estado da residência habitual da criança, portanto, aquele estado onde a criança tinha sede da sua vida familiar, social, pessoal, que vê transferida a criança, o filho ou a filha, ilicitamente para outro estado, ou seja, porque não deu o consentimento, porque existe decisão judicial em contrário, porque a lei assim não o permite, poderá requerer diretamente nos tribunais do estado onde se encontra naquele momento a criança, portanto, o regresso imediato da criança. E poderá fazê-lo, como disse, se não tiver ainda decorrido um ano após a retenção ilícita, o regresso imediato, em princípio, será determinado, verificados que estejam todos os requisitos, podendo não o ser se verificar que, por exemplo, aquele progenitor, como eu disse na anterior sessão, e aqui volta-se a aplicar, não tiver o exercício efetivo daqueles direitos de que se arroga, se não exercia efetivamente no estado da residência habitual aqueles direitos que agora invoca, portanto, poderá ser negado o regresso imediato. Cumpre aqui mencionar o seguinte: se, porventura, o pedido de regresso imediato for cumulado com o pedido de regulação das responsabilidades parentais, haverá que verificar determinadas situações. Na verdade, como vimos, o pedido de regresso imediato pode não ser formulado ao abrigo de um regime de regulação das responsabilidades parentais. Poderá ser simplesmente ao abrigo da lei do país da residência habitual, que determine que sejam ambos a decidir e tenha sido tomada a decisão por um à revelia do outro, ou porque existe um acordo de ambos os progenitores válido à luz da lei do país da residência habitual, que determine que sejam ambos a decidir a questão da deslocação da criança e tenha sido apenas um à revelia do outro a tomar essa decisão, pronto. Poderá não haver ainda um regime de regulação das responsabilidades parentais. Bom, o que é que acontece se o progenitor que pede o regresso imediato da criança pede simultaneamente que se regulem as responsabilidades parentais de forma a que fiquem estipuladas, naquele caso concreto, os termos do regime de convívios, da residência habitual, que fique definido num regime apropriado específico daquela criança. O tribunal a quem é formulado o pedido terá de verificar primeiro se é competente e quando é que o Estado onde se encontra a criança é competente. Será competente naqueles casos em que já tenha decorrido o prazo de um ano, se a criança já estiver naquele estado decorrido aquele prazo, poderá ter competência para decidir essa questão. Mas se a criança, por exemplo, tiver sido transferida licitamente para outro estado por acordo de ambos os progenitores, e, mais tarde, o progenitor ou a progenitora que ficou a residir no país da residência habitual da criança, por qualquer motivo, não quer mais que a criança permaneça naquele país. Nesse caso em que a transferência de deslocação foi lícita, portanto foi consentida, o pedido de regulação terá de ser formulado no decurso dos primeiros 3 meses após a deslocação,
no país inicial onde a criança residia habitualmente. Portanto, até 3 meses após a deslocação lícita, portanto, que foi consentida, o país da residência habitual mantém a competência. Decorrido esse prazo, já será o país onde se encontra a criança, licitamente, porque na altura colheu o consentimento de ambos os pais, será este país que o acolhe, após o decurso dos 3 meses, já o internacionalmente competente para decidir aquela questão do regime de regulação das responsabilidades parentais. Portanto, o primeiro pressuposto a verificar quando esse pedido é formulado a determinado Estado é ver qual é o tribunal internacionalmente competente. Porque se verificar, por exemplo, que uma criança vem aqui para Portugal, veio com o consentimento de ambos os pais da França, por exemplo, e está aqui há 2 meses, sendo certo que veio licitamente com o consentimento de ambos os pais. Se for aqui, neste país, pedida a regulação das responsabilidades parentais, este país, Portugal, não é internacionalmente competente, porque mantém a competência o país anterior onde a criança residia habitualmente e da qual saiu licitamente com o consentimento de ambos os progenitores. Depois de decorrido esse prazo de 3 meses após a deslocação lícita, já poderá ser equacionada a competência internacional do Estado português. Nestas ações em que é pedido o regresso imediato da criança diretamente ao tribunal, o procedimento que se segue a esse pedido é semelhante ao que eu mencionei quando a autoridade central pede às autoridades judiciais que assegurem o regresso imediato porque não conseguiu a entrega voluntária. Portanto, no âmbito deste país, terá de ser ouvido o progenitor ou progenitor raptor, aquele que é considerado, portanto, acusado do rapto, aquele que é acusado de ter transferido ou de reter ilicitamente a criança. Terá de ser ouvida também a criança sempre que tenha discernimento e maturidade para o efeito e poderão ser também incitadas todas as diligências que eu mencionei na anterior sessão, portanto, comunicação ao gabinete Sirene para evitar a deslocação fora do espaço Schengen, pedidos de relatórios sociais, pedido de auxílio às autoridades policiais e também no âmbito deste processo, que também pode ser instaurado pelo Ministério Público se o progenitor da residência habitual pedir ao Ministério Público que intervenha para esse efeito e o Ministério Público entender que é do interesse da criança, porque só assim é que o Ministério Público irá intervir, se entender que naquele caso concreto o pedido formulado, que lhe é dirigido pelo progenitor do país da residência habitual, portanto, é do interesse da criança, é que o Ministério Público irá intervir neste âmbito. Quando é da autoridade central, como disse na anterior sessão, é sempre através do Ministério Público. Neste caso, poderá ser ou não. O Ministério Público terá sempre de fazer este juízo de é ou não do interesse da criança, neste caso, que o intervenha. Pronto. De qualquer modo, o progenitor do país da residência habitual, que formulou diretamente o pedido, quer porque não recorreu ao Ministério Público, quer porque o Ministério Público entendeu que neste caso concreto não era do interesse da criança, formular o pedido, poderá solicitar todas as diligências necessárias com vista ao regresso imediato da criança. O Tribunal irá apreciar da mesma forma que eu já mencionei na anterior sessão, irá verificar, portanto, se estão de facto reunidos todos os requisitos formais e materiais para se obter o regresso da criança, para se deferir esse pedido, portanto, à luz da lei do Estado da residência habitual, quer à luz da decisão judicial que ali tenha sido proferido, quer à luz do acordo dos progenitores. Porque se verificarmos que, embora seja invocado rapto pelo progenitor que continua a viver na residência habitual da criança, se verificar, se apurar no âmbito do processo que, afinal, houve acordo no sentido da deslocação da criança ou da transferência por determinado período para outro Estado, esse pedido não será deferido. É isso que acontece nestas ações, é esse o procedimento, portanto, que é semelhante àquele que eu mencionei. Também tem o valor de 30.000 euros e 1 cêntimo, portanto, por ser relativo a interesses imateriais.
E nestes processos também não é obrigatória a intervenção de advogado, a não ser na fase de recurso. E relativamente a esta questão, penso também ter focado os aspectos essenciais, esperando ter sido clara. Bem-aja pela atenção.